muito interessante aqui no oferecimento do Hortocentro, aqui em Feira de Santana, e nessa parceria comercial que a gente tem, mas acima de tudo uma parceria também de interesse público, que a gente traz casos que interessam a população. E no oferecimento da Hortocentro, nós vamos conversar hoje com a doutora Mariana Almeida. Está aqui. Pessoal, bom dia. Doutora Mariana, deixa eu ver aqui, eu tenho uma lista aqui de lá, doutor Bruno Queiroz, Gabriela Campos, estou certo? Sim. Deixa-me ver aqui, Gerisnaldo Cavalcante. Isso. Ive Portugal, Calile Fontana, que esteve aqui a semana passada, foi? Calile Fontana, Marco Antônio Alves, Priscila Raine, tô certo? Sim. Rodolfo Miranda, Júlia Benites. E não tinha, estava agora faltando eu completar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para um time de a seleção brasileira falta um. Tem mais uma lá? Tem mais. Me manda o nome, viu? Doutora Lorena. Doutora Lorena, né? Pô, meu amigo, isso é uma seleção brasileira. E a equipe completa. E hoje o Tite vai convocar a seleção para a Copa do Mundo. Então nós temos aqui a Copa do Mundo da odontologia. Doutora Mariana Almeida, que simpatia. E o atendimento oncológico para pacientes com doenças crônicas, como hipertensos, diabéticos e oncológicos. Não é isso? Atendimento odontológico para esses pacientes. É isso, porque a gente pensa que quando a gente fala isso aqui, não seria coisa para dentista, mas é sim, né? Por que eu escolho esse tema, na verdade? Eu vejo muita gente com comprometimento sistêmico, hipertenso, diabético, pacientes com doença renal crônica, paciente oncológico, não indo ao dentista, porque acha que esses pacientes não podem fazer tratamento, fazer implante, fazer cirurgia, mas é o contrário. Esses pacientes precisam mais da gente do que quem não tem uma doença. Paciente diabético, por exemplo, ele precisa de uma adequação de meio bucal mais frequente do que um paciente que não tem diabetes, porque a gente precisa tirar toda a inflamação, as infecções oportunistas daquele paciente, para a gente ajudar na compensação dessa doença. Ou seja, aparentemente ele não tem nenhum ferimento na boca e não, mas ele, se meter um tratamento, pode ter complicações se não estiver preparado para tal. Pode. Por isso que a gente precisa sempre de uma equipe preparada para atender esse público, né? O paciente diabético, por exemplo, ele precisa estar compensado antes de fazer um procedimento cirúrgico odontológico, por exemplo. E como é que a gente vai saber se esse paciente está compensado? Numa entrevista que a gente faz antes da consulta, que se chama anamnese. A gente pergunta tudo da vida desse paciente, as medicações que ele toma, os tratamentos que ele faz, para aí sim a gente conseguir planejar o caso dele. Quer dizer, não é assim, sentou na cadeira não. E vamos fazer o tratamento, né? Não, de jeito nenhum. Tem toda uma entrevista antes, a gente precisa saber de tudo da vida desse paciente. Bom, agora, e o hipertenso, o que é mais complicado para um tratamento cirúrgico? Vamos falar assim, uma coisa mais invasiva. O hipertenso ou o diabético, o que é mais sensível a um problema? Olha, um paciente diabético que está descompensado, ele tem uma cicatrização mais difícil, pós-operatória, o risco de uma hemorragia durante uma cirurgia, o sangramento mais intenso, o risco de infecções oportunistas, fúngicas é maior. Agora, o paciente hipertenso, por exemplo, o paciente está com a pressão lá em cima, é o risco de infarto, de AVC, já na cadeira odontológica, entendeu? Já na cadeira do dentista. Já vi isso acontecer, inclusive. Mas, evidentemente, que aquele hipertenso, muitas vezes, tem aquele caso, assim, não sei se... É aquele cara que tem medo. Hoje ninguém mais tem medo. Tinha medo do dentista, a cadeira do dentista, aquela coisa que quando ele entrava com a pressão dele normal e, de repente, a pressão vai lá para cima. Isso eu conversei uma certa feita com um médico, porque eu tinha esse problema, eu chegava no médico bem, e a pouco dele tinha a minha pressão. E lá pra cima. Sua pressão tá lá em cima.
fica aí tranquilo, toma uma aguinha aí, meia hora. Aí meia hora depois eu voltar, a minha pressão estava normal. Porque tem pessoas, eu era assim, hoje eu diminui muito, certo? Isso é possível, né? Isso aí a gente chama de síndrome do jaleco branco. É quando a pessoa, quando vê um profissional de saúde, tá num ambiente que tem aquele profissional de saúde, tem medo, a pressão vai lá para cima, a pressão sistólica. Agora, como é que a gente diferencia? Quando o paciente está com a pressão sistólica alta, provavelmente é essa síndrome do jaleco branco, essa ansiedade, é o medo. Agora, se a gente tem um paciente com a pressão sistólica alta, mas a diastólica está alta, aí é um paciente descompensado. Tem essa diferença. Paciente com síndrome de jaleco branco, a gente espera um pouquinho, a gente conversa, a gente deixa ele mais à vontade e a pressão normaliza. Um paciente hipertenso descompensado, não. Por isso que muitas vezes a gente chega no consultório médico até espera, é bom, né? Ele começa a olhar o ambiente, ele começa a ver que as coisas são mais simples, né? Vem aí uma secretária, oferece uma aguinha. Toma um chazinho um cafezinho, e tal. Conversa. Realmente isso faz uma diferença. Faz diferença. Lá no Autocentro, por exemplo, o paciente chega, a recepção é tão grande que não existe síndrome do jaleco branco. Eu fui lá visitar, quase que eu dizia, eu não sei fazer nada, igual você está aqui na cadeira, viu? Pois é. Quando eu vi aqueles equipamentos tridimensionais, você filmando a boca da pessoa, parece que você entra na cavidade bucal, para ver tudo, um negócio fantástico. Vocês investiram ali. Eu falei, inclusive, no dia com o Gerinaldo Cavalcante, com quem eu conversei lá, e disse, rapaz, vocês fizeram uma coisa assim que no Brasil poucos têm. Na Bahia eu tenho certeza que não tem ninguém mais completo do que vocês aqui, não. É verdade. O paciente chega lá, faz tudo. Todos os exames, radiológicos, tomografia, tudo que precisa não sai de lá. Bom, então, aqui eu vi só pelo time que tem aqui de profissionais, cada um com a sua referência, né? Todo mundo bem, né? Preparado para esse momento. E a gente sabe que a odontologia, ele tem um crescimento muito grande, né? As pessoas antes só iam no dentista quando o dente estava doendo. É verdade. Hoje não, hoje é o sorriso, é um ajustamento do dente, não é? A valorização hoje das pessoas está de modo geral. E vocês estão com essa proposta, né? Agora, voltando ainda, e o indivíduo que está com câncer, por exemplo, uma mulher que está com câncer já em alguma parte do corpo, como é o procedimento para tal? Pronto. O que eu oriento os pacientes que, por exemplo, descobriram um câncer há pouco tempo e vão começar uma terapia antineoplásica, uma quimioterapia, uma radioterapia. Antes de começar, procura o dentista, faz uma adequação de meio bucal, tira toda a infecção daquela boca para a gente conseguir minimizar o que há de vir, né? As terapias antineoplásicas, elas se manifestam na mucosa, elas prejudicam a mucosa. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, para tirar essas infecções, é melhor. É a qualidade de vida do paciente, a gente dá qualidade de vida para ele. É um paciente que vai fazer uma radioterapia, por exemplo, é interessante antes, a radioterapia de cabeça e pescoço que eu falo, antes fazer uma adequação de meio bucal, tirar todas as cáries que puderem vir a ter naquela cavidade, e também para ser orientado em como higienizar, quais os cuidados que deve ter, tanto na químio quanto na rádio. É interessante antes o paciente vir até nós para uma adequação de meio bucal. Ok, que legal. E uma equipe jovem. Você já viu aí, Bárbara, as profissionais odontólogos que tem vindo aqui? Todo mundo jovem, todo mundo com vontade mesmo de oferecer, dar de si, não é? Dar de si pela causa da odontologia. E eu fico feliz, até porque a minha mulher também é dentista, agora aposentada. Aposentada, ela já fez a parte dela e muito bem feita, né? Sim. Militou por muitos anos na profissão. E hoje a gente fica feliz em ver que vocês estão chegando aí, Feira de Santana, jogando forte mesmo na odontologia. E eu agradeço a vocês, agradeço aí o pessoal da Ortocentro, né? E vamos lá no Ortocentro. Todos os caminhos levam ao Ortocentro aqui na Avenida Getúlio Vargas. E muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Aí nós conversamos com a doutora